Fala galera, beleza? Eu sou o João do Inglês no Modo Easy e hoje vamos falar sobre o it. Essa palavrinha tão importante que a gente não consegue traduzir para o português e por isso muitos alunos cometem erros. As pessoas esquecem de colocar o it nas coisas e aí soa muito estranho, fica faltando algo, tá bom? Então, bora lá, sem enrolação. No número 1 temos muita gente fala is raining, está chovendo. E traduzindo para o português, realmente não tem erro, seria assim mesmo. Porém, no inglês, você precisa destacar it is raining, tá? O pronome, o sujeito, na verdade, ele está escondido, beleza? Porque no português, a gente tem o sujeito implícito, quando o sujeito ele não aparece. Já no inglês, toda frase precisa do sujeito. Quem é o sujeito? É quem ou o que. Então, nunca esqueça que no inglês, toda frase precisa de um sujeito, tá bom? Não é igual no português que a gente fala está chovendo. O sujeito, que é a chuva, está implícito. No inglês, ele não pode estar. E é aí que usamos o it. Beleza? Número 2. What time is it? What time is it? Não é what time is. What time is it? Tá bom? What time significa que horas são. Tá bom? Que horas são? Você precisa usar o it aqui, tá bom? Senão vai estar gramaticalmente incorreto, tá? It is 8 o'clock. It is 8 o'clock. Então, quando você vai falar são 8 da noite, se você coloca o is, só o is 8 o'clock. Se você for traduzir para o português, beleza, faz sentido. Porém, está errado, tá? Porque o it precisa estar aqui, tá bom? It is 8 o'clock. Bom, vamos para quarto exemplo. Do you want to try it? Do you want to try it? Você gostaria de experimentar? Então, quando eu falo você gostaria de experimentar, eu já estou deixando o sujeito escondido no português. Mas no inglês eu preciso falar dele, eu preciso colocar o sujeito. E o it aqui pode ser uma comida, por exemplo. Do you wanna try it? Então eu tenho um pedaço de bolo, você está olhando eu com ele na mão. E aí eu pego e falo, do you wanna try it? Você gostaria de experimentar? Tá bom? Esse want to, quando a gente vai falar, geralmente, e quando a gente vai escrever também, ele vira o wanna. Do you wanna try it? Porque é mais fácil, sai mais fluido dessa maneira, tá? Então quando você vê o wanna, ele não tá errado. Ele é mais informal, tá? Ele é usado informalmente. Então, para escrever formalmente, você vai escrever want to. Mas, informalmente, você pode pôr wanna. Do you wanna try it? E tá tudo certo. Beleza? Bom, vamos para 5. I liked it. Você não pode só falar que você gostou. Oh, I liked. Você precisa colocar o sujeito. I liked it. I liked it. I like it. Então você precisa falar I like it. I like it. Tá bom? Você precisa demonstrar que o it está ali. Porém, quando você vai falar rápido, I like it. I like it. Você não vai falar assim, tá? I liked it. I liked it. I liked it. Não, você vai falar mais ou menos I like it. Beleza? Você vai falar de uma maneira mais rápida. Vamos para o 6. It's true. Você não pode só falar is true. Você precisa incluir o it. Is it true? O que é verdade? Eu não sei. O sujeito está implícito. Mas eu preciso colocar ele em inglês. Em português, é verdade? A gente não precisa colocar. É verdade isso? Nem sempre a gente precisa colocar o sujeito, tá? Mas o inglês a gente precisa, como vimos. Então é errado você falar só is true, tá errado. É
is it true? Tá bom? É verdade? Então, você não pode só traduzir e falar da maneira que a gente fala em português, tá bom? Porque muda um pouco a estrutura, né? Nesse caso aqui, do it. Então, para você afirmar, aqui está uma pergunta. Is it true? Em inglês, para quem não sabe, quando você inverte, porque a forma certa do verbo to be é it is. Quando você inverte, coloca o is, it, já vira uma pergunta. Então, quem fala inglês já sabe se é uma pergunta logo no começo. Eu nem preciso colocar um ponto aqui, tá? Mas, obviamente, você deve colocar para estar gramaticalmente correto. Porém, o americano já sabe se é uma pergunta logo no começo. A gente não, a gente faz uma entonação de pergunta. Is it true? É verdade? Ou seja, eu tenho que fazer a entonação. É verdade? Isso é uma pergunta. Agora, se eu fosse responder, eu falaria: é verdade. Você percebeu que eu mudo a entonação para fazer uma pergunta e mudo a entonação para uma resposta? Em inglês não existe isso. Você muda a estrutura da pergunta, passando o is para frente e aí vira uma pergunta. Is it true? É verdade? Agora, para você responder, é it is true. Ou seja, é verdade. Isso é uma afirmação, tá bom? É verdade. No número 8, temos aqui It is a pleasure to meet you. It is a pleasure to meet you. Então, é um prazer te conhecer, beleza? Is a pleasure to meet you. Tá errado, você precisa colocar o it. It is a pleasure to meet you. É um prazer te conhecer, tá bom? Vamos para o 9. Wow, it's heavy. Então aqui, quando você pega algo do nada e aí você quer falar que aquilo tá pesado. Heavy é pesado, tá bom? Vem lá do heavy metal, é o metal pesado, aquela música pesada. Enfim, quando você vai falar que algo está pesado, você vai falar it is heavy. Quem é o it? É a coisa ou o objeto que você está falando, beleza? Nossa, isso está pesado, beleza? Número 10. Where did I put it? Where did I put it? Vamos dizer que você perdeu sua chave. E aí você quer falar, onde foi que eu coloquei? Onde foi que eu coloquei? Você já sabe que eu estou falando da minha chave, tá? Então, no português, onde foi que eu coloquei, o sujeito está implícito. Eu não estou mostrando ele. Mas, no inglês, você precisa colocar ele, que é o it. O it se remete a, nesse caso que eu disse, as chaves. Então, where did I put it? 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 Onde foi que eu coloquei? Coloquei quem? As suas chaves, tá bom? Nesse caso, obviamente, tá? Eu posso usar isso para qualquer outra coisa. E número 11, a última, it ate it. Ate é comer no passado, tá bom? Temos aqui o verbo ate, eat, na verdade, isso é o it. Quando a gente vai falar it no passado, é ate. E quem é o it? It, por exemplo, a gente usa he, she para ele e ela, tá? Para todas as outras coisas, a gente vai usar it, tá? A gente, por exemplo, o sol, hoje ele está muito bonito. Eu usei o ele para se referir ao sol. No inglês, isso não existe. Você vai usar, se referir ao sol com o it. Assim como, vamos dizer, um animal. Óbvio que em inglês, quando a pessoa tem muito apego por aquele animal, é o animal de estimação dela, por exemplo, um cachorro, um gato, um papagaio. Eles podem até chamar de he ou she, tá? É bem comum. Mas, quando é um animal qualquer outro, por exemplo, um crocodilo, aí você vai falar o it. It ate it, tá bom?
E aí o T, como a gente disse, a gente fala mais com o sotaque americano, né? Então fica it ate it, tá bom? O T fica com som de R. It ate it, tá bom? It ate it. E ele comeu. Ele quem? O crocodilo, nesse caso, mas pode ser qualquer outra coisa. Beleza? Então é isso, galera. Essa foi a aula de hoje. Nunca mais esqueça de colocar o it nas coisas, tá bom? Coloque isso na sua cabeça. Se você gostou, deixa um comentário, curte o vídeo. E é isso. Tamo junto, valeu e até a próxima aula. Falou!